Testemunho é uma pregação vivida, né? Testemunho é palavra vivida, é a palavra andando. Mas eu vou trazer aqui uma palavra rápida que o Senhor colocou no meu coração sobre o nosso tema, gratidão. Está sendo tudo sobre isso, né? Estamos falando sobre gratidão. Eu já estou ficando mais à vontade na minha igreja para pregar. Já estou ficando. Gente, eu fui pregar sexta-feira numa igreja lá em Caxias. E eu não sei, os pregadores itinerantes já estão acostumados a pregar em tudo quanto é lugar, né? Mas para mim, pregar na igreja de outras pessoas ainda é muito, eu fico muito nervosa e confesso, né? Fico vermelha, Dami sabe. E aqui eu já não fico mais tanto, claro, né? Porque a gente fica com um negócio assim na garganta. Mas eu acho que isso é temor, né? Eu acho que é temor do Senhor. Eu não quero subir no altar nunca achando que eu vou falar, achando que eu vou fazer, achando que eu vou abençoar os irmãos. Não, eu vou ser usada pelo Senhor. Eu vou deixar o Senhor me usar, né? Esse é o meu pensamento. Então vamos, coloca para mim Lucas 17. O Senhor falou o meu coração. Essa palavra vai falar sobre os 10 leprosos. Fala de gratidão, né? Fala de gratidão, é o tema do nosso culto. Mulheres que têm a virtude, têm a gratidão como virtude. 17:11. Tá ligado ali, já botou no 11 já, quando eu falei que eram os 10 leprosos. Deus seja louvado. Vamos ler. Eu vou ler o primeiro, os irmãos lêem o outro, é pequenininho. A gente vai acabar rapidinho. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e Galileia. A igreja. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? E disse-lhe Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos aplaudir ao Senhor pela palavra dele. Aleluia. Bom, é uma palavra que fala sobre gratidão. E nós vamos entender um pouquinho. O Senhor falou tanto comigo nessa palavra sobre gratidão que eu falei: Senhor, eu achava que eu era grata. Mas o Senhor, Ele nos ensina todos os dias, né? Todos os dias Ele ensina a gente a melhorar, a intensificar o que já fazemos. Se a gente ama no Senhor, todos os dias a gente vai amar mais. A gente vai aprender a amar mais. E foi o que o Senhor falou comigo. Atitudes de gratidão. No versículo 15 e 16... coloca para mim, por favor. E um deles, vendo que estava ação, voltou glorificando a Deus em alta voz. 16. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Ele foi o único que voltou. De 10, um só voltou.
E nós vamos falar agora um pouquinho dos 9. Os 10 chamaram Jesus. Mestre, mestre, ajude-nos. Tenha misericórdia de nós. E Jesus olhou para eles, eles ficaram de longe, né? Porque quem era leproso não podia se aproximar das pessoas na época. Eles tinham que ficar de longe e ainda ficar gritando: leproso, 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 para ninguém poder se aproximar e nem eles se aproximarem. E Jesus olha para eles e diz: vá te mostrar ao sacerdote. E eles foram, os 10. Mas 9 continuaram o caminho. 9 foram para o sacerdote. E eu acredito que eles voltaram para suas vidas. Eles se apresentaram ao sacerdote, né? Foram lá, fizeram o que Jesus falou. Antes de chegar lá, viram que estavam curados, viram que não tinha mais nenhuma lepra, nada. E chegaram até o sacerdote, se mostraram e foram viver suas vidas. Foram viver suas vidas. Talvez encontraram a sua família, que já não via há muito tempo. Encontraram seus filhos, pais, amigos. Né? E aí, a gente entra em uma comparação com o que voltou. O que voltou sentiu a necessidade de voltar antes de se apresentar. E esse é um atributo de uma pessoa que é grata. Ela não esquece. Ela não esquece. A gratidão, ela é tão incrível. A gratidão, ela é tão sensacional que ela ajuda na nossa memória. Acredita nisso? Quando a gente lembra de coisas que foram feitas por nós, que a gente sente a necessidade de voltar, de não esquecer, ela aguça em nosso cérebro, ativa em nosso cérebro a memória. E há uma diferença da pessoa que é grata e não é grata. Daqui a pouco eu vou explicar isso cientificamente, que foi o que eu fiquei extasiada, que o Senhor me permitiu entender. Talvez aqueles 9, eles voltaram a reclamar, porque eles só queriam cura. Já viu aquelas pessoas que quando Deus faz alguma coisa por elas, ou até você mesmo faz alguma coisa por elas, elas ficam felizes na hora. Ai meu Deus, glória a Deus, Deus é bom. Passa 2 dias, ela já está murmurando. Passa 2 dias, ela já está reclamando. E aquilo que foi feito há 2 dias atrás? E aquilo que foi feito há horas atrás? A pessoa, ela já tem vontade, assim que recebe, ela já tem vontades e vontades e vontades, e aquilo que foi feito já não tem mais valor. E a pessoa ingrata, ela se encaixa nisso. Aqui na igreja já foi falado que o ingrato, ele tem memória curta, não é isso? E a gratidão, o exercício da gratidão, porque é um exercício, ela vai aguçar a tua memória. Vai aguçar. Quem aqui é esquecido? Eu esqueço de tudo. Muita coisa eu esqueço. A gratidão, ela é tão incrível que ela vai trabalhar na tua vida para que você não seja mais esquecido, que você tenha memória. E isso é científico. Para a honra e glória do Senhor, vou contar minha vitória. Ô glória! Vou contar minha vitória.
eu tinha uma vontade muito grande de fazer pós-graduação. Muito grande. Mas eu não conseguia avançar. Isso é uma coisa que tem que destravar na nossa vida. A gente quer fazer as coisas, né, dona Nora? A gente quer fazer as coisas, mas não faz. E aí, esse ano, é gratidão a Deus. Esse ano, eu nem pensei, eu vou fazer. Aí procurei lá o que eu queria fazer e comecei. Estou fazendo minha pós-graduação em uma área que eu gosto muito: neurociência e desenvolvimento humano. E o que é mais incrível é que isso tem falado comigo à luz da palavra. Isso tem me feito entender mais da Bíblia, das coisas de Deus. Porque é tudo para a honra e glória do Senhor. Tudo o que a gente faz é para a honra e glória do Senhor. Foi falado aqui também. Tem pedacinhos das pregações do meu marido, que é o meu maior professor, depois de Deus. Me ensina muito. E os efeitos neurológicos da gratidão. Olha que sensacional. A gratidão, quando a gente pratica um ato de gratidão, o nosso cérebro, ele libera uma substância chamada dopamina. E a dopamina, ela é responsável pela alegria e o bem-estar. Quando a gente é grato, quando a gente faz um ato de gratidão, estou falando aqui de um ato de gratidão, mas nós vamos aprofundar mais um pouquinho, porque a ideia não é fazer atos de gratidão, a ideia é ter uma vida de gratidão. E essa dopamina, ela faz os seguintes efeitos na nossa vida: fortalece o cérebro e reduz o estresse. Já viu aquela pessoa que reclama de tudo? Tudo estressa. Sabe qual é o remédio disso? Falta de dopamina, falta de gratidão, falta de alegria. Porque a dopamina, ela vai liberar essa alegria na tua vida. E aquele semblante assim não vai mais ficar. E a gente entende por que viver com Cristo, a gente precisa ser alegre. O cristão, ele precisa estar alegre, ele precisa estar com um semblante alegre, com um sorriso no rosto. Porque isso também faz parte da gratidão. Sabe o que a dopamina faz? Melhora o emocional. Gente, olha como um ato de gratidão, ele melhora na gente. Um ato. Eu ainda não cheguei na vida. E eu fui lendo essa palavra, o Senhor foi falando comigo. Eu, Senhor, não posso falar muito, porque já tem muita coisa. Eu quero falar uma palavra simples, objetiva e que todo mundo entenda, como eu entendi. Eu quero compartilhar com a igreja o que o Senhor falou comigo. O que também libera? A dopamina proveniente da gratidão, ela vai liberar também a modulação da amígdala, que é uma área do cérebro responsável pelo medo e pelo estresse. E sabe o que a dopamina vai fazer também? Ela vai adaptar o cérebro a mudar, criando novos caminhos positivos. A dopamina, ela vai fazer isso. Aí eu te falo, nós temos um ato de gratidão.
E aí o Senhor falou comigo, mas a gratidão, ela não se resume a um ato. Ela não se resume a uma coisa que a gente faz. Ela vai se resumir, comigo ele falou sobre algumas coisas, ela vai se resumir em 3. E aí a gente entra no ex-leproso. O ex-leproso, ele vai além da cura. O ex-leproso, ele volta e faz 3 coisas que vai nos dar a chave para ter uma vida de gratidão. Quais são? Primeiro, o leproso, ele entende que está curado. E aí a primeira, o que ele faz? Ele volta. Quando ele volta, o Senhor falou comigo, quem volta tem memória. Quem volta não esquece. Quem volta lembra das promessas que Deus fez na tua vida e que vão se cumprir. Quem volta entende que Deus é fiel para cumprir tudo o que Ele te prometeu. Quem volta faz de tudo para não esquecer que o Senhor, Ele é fiel. Que os problemas que nós estamos vivendo, eles não vão nos parar. Que nós não podemos esquecer que nós temos que lembrar que o Senhor, Ele é fiel na nossa vida e que nós temos que confiar. Então a gratidão, ela vai fazer todos esses atos no nosso cérebro e nós vamos lembrar de onde o Senhor nos tirou. Nós vamos lembrar que Ele morreu na cruz por nós. Nós vamos lembrar que Ele está conosco todos os dias e que esse problema que nós estamos passando é fichinha na mão do Senhor. Esse ato de voltar é o Senhor trabalhando na sua mente. Esse ato de voltar é resultado da sua gratidão e vida de gratidão que vai liberar no teu cérebro a dopamina. Olha só como tudo se conecta. Deus é lindo. Ele nos criou. Foi Ele que criou isso. Foi o Senhor que formou o nosso cérebro. Foi o Senhor que formou as partes do nosso cérebro. Foi o Senhor que fez isso conosco. E eu fiquei, Jesus, eu não sabia o que era gratidão. E a gente só está no lembrar. Lembrar, voltar. Ele vai trabalhar na tua memória. Pratique a gratidão. Lembre do que fizeram. Lembre que o Senhor, naquele momento mais difícil, naquele momento mais complicado, naquele momento mais avassalador na sua vida, lembre que Ele é fiel e que você confia. Você não pode esquecer de confiar que a última palavra quem dá é Ele. Aí teve o segundo ato que ele fez. O segundo foi louvor. Ele volta e ele louva. Mas ele não louva assim não, ó. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Ele louva em alta voz. Ele declara. E o Senhor falou para mim: esse louvor é o que sai da nossa boca dentro da nossa casa. Esse louvor é a declaração. O que você tem declarado para seus filhos? O que você tem declarado para sua família? O que tem saído da sua boca são palavras de bênção ou são palavras de morte? São palavras de alegria ou são palavras que vão matar? São palavras que vão trazer vida
ou são palavras que vão trazer morte? E ele é um. Os 9, a gente nem ouviu falar mais. Não fala mais deles. Louvar, declarar, é o segundo passo da gratidão. Não é apenas dizer obrigado. Isso é educação. Muito obrigado. Fui educada. Agora, ter uma vida de gratidão é o que eu falo, é o que eu declaro dentro da minha casa, é o que eu declaro para o meu irmão, é o que eu declaro para o meu marido. Naquele momento difícil, naquele momento que a mulher, né, tem um emocional bem aflorado, afloradíssimo, né? A gratidão, ela vai trabalhar na sua vida para que você tenha um comportamento, uma declaração. Porque, irmão, está tudo ligado. A dopamina, quando você tem atitudes de gratidão, ela vai ser liberada. Isso é automático, isso vai acontecendo sem você perceber. Sem você perceber, isso vai acontecendo, isso vai sendo liberado em você. E a última que ele faz, ele volta, ele louva e ele se prostra. E o se prostrar é o ato. E eu entendi que se prostrar são esses atos isolados que a gente acha que está sendo uma vida de gratidão, mas não está. São atos isolados de gratidão. E Deus não quer que você tenha atos isolados de gratidão. Ele quer que você tenha uma vida de gratidão. Você precisa lembrar de todas as promessas que o Senhor fez para a tua vida que estão de pé. Você precisa louvar e declarar: Senhor, o meu momento está assim, mas ele não vai permanecer assim, porque eu sei em quem tenho crido, e por fim vai se levantar ao meu favor. E aí nós cometemos os atos de gratidão. Alguém faz alguma coisa boa por nós, a gente chama aquela pessoa para almoçar. Irmão, eu quero te levar para almoçar. Eu quero fazer um almoço para você. Atos de gratidão. Atos de gratidão. Está precisando de alguma coisa, irmão? Vamos lá, vou te ajudar. Aqui uma cesta, aqui o isso, aqui aquilo. Atos de gratidão, eles são inúmeros atos. Eu não vou falar todos aqui, mas tudo que você se abdica do teu conforto em favor de alguém, é um ato de gratidão. Aleluia. E agora nós vamos declarar nessa noite, porque nós já entendemos que para ter uma vida de gratidão, nós precisamos exercitar essa gratidão. Todos nós aqui entendemos que o nosso cérebro é um músculo, amém? Nosso cérebro é um músculo. Assim como o nosso corpo, nós precisamos exercitá-lo. Os músculos do nosso corpo, como? Malhando, caminhando, enfim, para que eles fiquem fortes, saudáveis. Mas o cérebro, a gente não tem como malhar ele, né? Como é que a gente vai malhar o cérebro? Mas a gente exercita ele. Como? Com essa virtude. Gratidão. Essa virtude de gratidão é um exercício para o cérebro, que vai te fazer voltar, lembrar, que vai te fazer louvar, que vai te fazer se prostrar,
que vai te fazer declarar, que vai te fazer ter atos, que vai ser completo na tua vida a gratidão que o Senhor espera de nós. Aleluia. Vamos declarar agora, vamos declarar. O Senhor falou muito comigo e ele ainda tem muito a falar. Muito a falar. Hoje eu até falei com o Evandro. Cadê Evandro? Amigo, hoje eu até falei com o Evandro. Meu Deus, eu achava que eu sabia o que era gratidão. Hoje o Senhor abriu uma portinha a mais para mim sobre isso, mas ele ainda tem muito mais, porque isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Vamos declarar nessa noite? Vamos? Repita após mim. A partir de hoje, meus atos de gratidão irão me fazer alcançar muito além do que eu imagino. A partir de hoje, eu vou voltar, louvar e me prostrar, porque hoje eu entendo que eu preciso ter uma vida de gratidão. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor.